Olá, meu nome é Milene Vargas, eu sou treinadora em programação neurolinguística e quero te falar aqui a respeito sobre essa questão do julgamento. Será que é possível a gente não se importar mais com o que os outros pensam a respeito da gente? Por que que isso acontece? Por que que a gente dá tanta importância assim para o que os outros pensam a respeito da gente? Eu quero que você entenda lá no comecinho que isso começou há muitos e muitos anos atrás na tua vida. É claro que você se importa para o que os outros pensam, sim. Não existe como a gente não se importar com aquilo que os outros pensam a respeito da gente, sobre o julgamento que os outros fazem a nosso respeito. E sim, nós damos importância. E eu quero te falar que tudo isso teve origem lá na nossa infância, porque tudo que nós fazíamos, nós precisávamos da aprovação de alguém para que essa pessoa nos amasse. Isso é uma questão muito primitiva e isso é instintivo. Ninguém nos tira, ninguém te tira, ninguém vai me tirar também. A necessidade de ter agradado, principalmente a duas pessoas que eram responsáveis pela minha sobrevivência. E quando a gente está falando de sobrevivência aqui, você já deve ter ouvido falar da pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow nos afirma que a base da pirâmide é alimento, bebida, segurança. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Por quê? Porque você já deve ter percebido que muitas crianças, por exemplo, deixam de comer, ou seja, ela está abrindo mão daquilo que é básico lá na pirâmide de Maslow para garantir o amor da mãe ou do pai, através de uma forma de chantagem. Isso acontece porque a forma como a gente precisa garantir a nossa sobrevivência é sermos amados por aquelas pessoas, sejam nossos pais ou responsáveis, que vão garantir o nosso sustento, que vão prover pra gente aquilo que é importante pra nós. A gente precisa disso. Eu precisei do amor da minha mãe e do meu pai quando eu tinha 1, 2, 3, 5 anos e mais, para poder ter a certeza absoluta que eu estava sendo amada, que eu estava sendo cuidada e principalmente que eu estava sendo nutrida. Então, o que acontece é que tudo aquilo que eu faço precisa da aprovação dessas pessoas. Essas pessoas vão me julgar. O que acontece quando a gente é criança? Quando a gente faz coisas certas. A gente é premiado, a gente é elogiado, a gente ganha beijo, a gente ganha abraço, a gente ganha colo, a gente ganha mimo, a gente ganha conforto quando somos recompensados por algo que fizemos de bom. E quando fizemos algo que não era tão bom assim, de riscar uma parede, de riscar um sofá, de quebrar alguma coisa, de gritar com alguém, de chorar, de seja lá o que for, aqueles comportamentos infantis, a gente leva o quê? Punição. A gente é xingado, a gente é maltratado, a gente vai de castigo, aí depende muito das famílias que estamos vivendo. Mas o fato é que nós somos julgados a todo momento e nós fomos julgados a todo momento pelo que fizemos, pelo que deixamos de fazer, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. E isso ficou registrado na nossa memória. Então, quando eu fiz coisas boas e fui recompensada, veio o quê? Opa, é legal ser assim. É legal ser aprovada. Olha como as pessoas gostam de mim. Olha como as pessoas me aprovam. Olha como as pessoas me querem por perto. E quando eu fiz algo que não foi tão bom assim, olha só como eu sou uma pessoa má. Os nossos pais, eles têm uma grande dificuldade, quando eles estão nos educando, de dissociar aquilo que a gente é daquilo que a gente faz. Por quê? Porque eles, quando estão vendo alguma coisa ali que a gente está fazendo, eles muitas vezes se julgam. Puxa, mas eu não estou conseguindo dar uma boa educação. Ou eu já falei 3 vezes essa criança que não entendeu ainda. E aí, para gerar, através de uma intenção positiva, uma atitude de punição, muitas vezes os nossos pais, eles atribuem a gente uma identidade. Você está sendo uma menina má, você está sendo uma menina desleixada, você é uma menina preguiçosa, você é uma menina que não sabe fazer as coisas, você é uma menina burra. E assim a gente vai moldando aquilo que a gente, na verdade, não é, adequando a nossa personalidade, fundindo personalidade a comportamentos, o que é um grande erro e uma grande crueldade que a gente acaba fazendo com a gente mesmo.
a partir do momento que eu uno a minha identidade com aquilo que eu faço, eu estou perdendo uma grande possibilidade de mudança e de autoestima também. Porque no momento que eu digo que eu sou uma pessoa má por ter feito algo de ruim ao meu pai, ou à minha mãe, ou ao meu irmão, ou à minha irmã, eu estou perdendo a oportunidade de separar isso e melhorar o meu comportamento, ainda assim sendo uma boa pessoa. Quero que você deixe os seus comentários aqui nesse vídeo, quero ter muito mais conteúdo aqui para te passar, que eu quero que você entenda profundamente o que acontece na nossa mente quando somos julgados. E isso acontece muitas vezes. O que na verdade não é julgamento, né? O que na verdade não é aquela coisa assim do eu me importo para alguém. É quando a pessoa aperta naquele botão de eu agora vou apertar aquele botão vermelho do foda-se e não tô nem aí pro mundo, eu não tô nem aí para o que pensam. Cuidado, esse não é o caminho ideal também. Aliás, gente, nunca é o caminho dos extremos. Ou então eu não faço nada, me travo, me bloqueio com medo do que os outros vão pensar, ou então não, eu vou fazer e não tô nem aí, dane-se o que o mundo pensa. Também não é o melhor caminho. Eu posso dizer pra você, daqui a pouco eu vou contar uma história pessoal que aconteceu comigo, que foi realmente bastante impactante na minha vida, em um determinado momento que eu dei o foda-se, não quero nem saber, eu vou dizer isso aqui, vou dizer o que eu penso, com aquele rótulo de sinceridade, com aquele rótulo de eu digo o que eu penso e não tô nem aí pras pessoas, eu sou autêntica, eu sou sincera. Cuidado, essa nunca foi e nunca vai ser a melhor estratégia para agir. Então, dizer que eu não vou temer o que as pessoas pensam, ou eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam, não é o melhor caminho. E eu quero te dar um exemplo aqui de situações em que as pessoas travam na vida. Tem muita gente, eu conheço muitas pessoas que acabam ficando anos e anos e anos nos seus negócios, no seu trabalho, com medo de sair dali, com medo de pedir demissão, justamente porque a família vai chegar e vai dizer assim: o quê? Mas você vai sair desse emprego maravilhoso que você lutou tanto para conseguir? Que você vai sair desse trabalho que você por muitos e muitos anos batalhou, você estudou muito para passar nesse concurso público e agora você não quer mais? Mas como assim? A família vai olhar para toda a sua história, todo o seu empenho, o esforço que você fez para chegar até lá, e quando você muitas vezes chega o ponto e diz assim: não, mas isso aqui não faz mais sentido para mim. Como assim agora você vai desistir? Logo você que lutou tanto para isso. E a questão, gente, eu falo muito do poder da tomada de decisão, o poder de decidir e o poder de agir na direção daquilo que a gente quer. A pior coisa que pode acontecer é ficar em cima do muro, é não decidir. É terrível quando a gente não sabe o que a gente quer, não sabe o que a gente busca fazer. Então, obviamente, o que precisa para isso? Tomar decisão. Mas o mundo vai julgar a partir de toda decisão que a gente tomar. Mesmo que essas decisões elas não sejam as mais adequadas, mesmo que essas decisões lá na frente a gente se arrependa. Por quê? Porque você está mudando. Porque você, nesse momento agora que você está prestando atenção nesse vídeo, talvez você esteja tendo insights e pensamentos a respeito do quanto você se permite ser julgado, ou a respeito do quanto você julga as outras pessoas também, a partir daquilo que elas desejam fazer para a vida delas. Eu tenho certeza que sim. Porque aquilo que você agora, nesse exato momento, você está com diálogos internos e pensando: será que eu tenho como mudar? Mas eu acho que agora eu vou fazer tal coisa, mas eu acho que agora eu vou deixar de fazer isso. Porque nós estamos a todo momento, a cada passo, a cada batida do coração, tomando mudanças, fazendo mudanças, tomando atitude e fazendo mudanças nas nossas vidas. Então muitas pessoas elas ficam presas a trabalhos que elas não querem mais, a trabalhos que não satisfazem mais, pelo dinheiro muitas vezes, ou pelo status que isso proporciona. Tem muitas pessoas que elas, pelo dinheiro, elas acabam ficando presas, porque se elas não tiverem mais dinheiro, como que elas vão dar aquilo que os outros esperam delas? Como que elas vão corresponder ao que o outro pensa delas? Tem muitos homens nessa situação que, para não desagradar
a esposa, a família, os filhos, acaba fazendo verdadeiros absurdos em relação à sua vida. Eles negligenciam completamente a sua saúde, por exemplo, a sua vida social, para atender a expectativa de outras pessoas, quando na verdade as expectativas nem são deles. E muitas vezes um relacionamento passa a ir mal, um relacionamento começa a ficar deteriorado, não por questões do casal em si, mas pelas expectativas que cada um gera, cada um cria a partir daquilo que está se vivendo junto com o outro. Um outro exemplo que eu tenho para te dar é justamente a questão da separação. Tem muitos casais que não se separam pelo medo do julgamento da família, ou pelo medo do julgamento dos amigos, sociedade, ou mesmo pelo medo de ficar sozinho e pelo julgamento dele próprio. E eu já vou falar um pouquinho da diferença entre julgamento interno e julgamento externo. Então, é claro que se existe lá uma família, casado há muito tempo, com filhos, ninguém quer que a separação aconteça. Nenhum dos dois entraram num relacionamento para ter um divórcio ali na frente, obviamente. Agora, essa situação independe muitas vezes do caminhar, da jornada da vida, do curso da vida. E digamos que o casal esteja vivendo uma situação em que não há mais como continuar juntos. E aí vem o medo do julgamento. O que os outros vão dizer? O que a minha mãe vai dizer? O que o meu pai vai dizer? Sobretudo quando é de uma família de origem religiosa, ou dependendo da cultura do país onde vive, da sociedade em que vive, elas tornarão-se reféns a partir daquilo que está acontecendo. Elas vão se tornar reféns a partir do julgamento dos outros, daquilo que os outros vão pensar a respeito da vida delas. Hoje já não é mais tanto, mas há uns anos atrás, a minha mãe, por exemplo, ela se divorciou do meu pai quando eu tinha 17 anos. E isso aconteceu ali pelos anos 90. Já era um pouco mais comum os divórcios, mas nem tanto quanto neste dia de hoje, que é agosto de 2020, que eu estou gravando esse vídeo para ti. O que acontecia é que as mulheres, elas eram extremamente julgadas e convidadas a quase que se retirar da sociedade, porque elas eram mulheres divorciadas, aliás, antes ainda desquitadas. Então essas mulheres divorciadas que não tinham marido e tinham filhos, elas eram mulheres completamente à margem da sociedade, porque elas não eram mulheres bem vistas, porque elas não eram mulheres muito bem aceitas nesse padrão da sociedade da época. E isso é algo extremamente limitante, porque a gente está julgando alguém por um determinado comportamento, julgando a identidade de alguém, aquilo que a pessoa é, por um comportamento específico dela. Um outro exemplo é justamente as pessoas em que elas deixam até mesmo de conhecer pessoas pelo que os outros vão dizer. Muitas mulheres, por exemplo, que acabam se relacionando com várias pessoas, namoram e terminam seus relacionamentos, elas começam a desenvolver, elas são tão julgadas em função disso, que elas começam a ser rotuladas de mulheres fáceis, mulheres fúteis, mulheres que terminam e começam relacionamentos com frequência, assim como os homens. Os homens um pouco menos, mas ainda assim o homem é julgado. Então, tem muita gente que deixa de tomar atitude na vida justamente pelo medo de ser julgado. No caso de homens especificamente, existem muitos homens que deixam de muitas vezes priorizar a própria família porque os amigos vão criticar. Porque como assim? Você vai deixar de sair com a gente? Você vai deixar de fazer o seu trabalho? Ou você vai deixar de estar conosco para estar com a família? Não, deixa a mulher lá, a mulher que cuida dos filhos. Gente, o mundo, as pessoas, elas sempre agem em prol delas próprias. Todos os nossos comportamentos, eles têm uma intenção positiva de fazer com que a gente entenda algum benefício por trás disso. Que a gente perceba esses benefícios por trás disso. Então tem muitos homens que são julgados, sim, pelo trabalho que eles fazem. E eles ficam muitas vezes divididos. Aliás, os homens estão num momento
de também busca de muita ajuda, porque eles são julgados pela família, eles são julgados no trabalho e eles são julgados também por uma sociedade que exige do homem, uma sociedade ainda patriarcal, que exige muito do homem, e esse homem muitas vezes não vê espaço para que ele possa dialogar, porque se ele vai dialogar com os amigos vão julgá-lo. Se ele vai levar isso para dentro da família, muitas vezes a esposa vai julgar também. Então é preciso abrir esse diálogo para que a gente tenha uma sociedade mais feliz, mais livre de julgamentos. E o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a diferença entre julgamento interno e julgamento externo. O único e verdadeiro julgamento que realmente interessa para você é o seu julgamento. Porque a partir do momento que você julgar a você mesmo e você tiver ok com isso, você não vai mais se importar com o julgamento do outro. Esse é o detalhe. Essa aqui é a chave que eu quero te mostrar. Como é que a gente vai fazer? E não é assim um dane-se pro que o outro pensa. Quando eu sei de mim, quando eu sei, eu tenho clareza dos meus objetivos, eu me conheço, quando eu tenho autoconhecimento, quando eu sei verdadeiramente daquilo que eu desejo para minha vida, do que eu desejo para minha vida financeira, do que eu desejo para minha vida social, do que eu desejo para minha vida familiar, do que eu desejo para minha saúde, para as minhas escolhas, para minha vida, e eu estou em paz com isso. Eu estou em paz com as minhas escolhas. Este é o autoconceito que faz toda a diferença para que então verdadeiramente eu ouça a opinião do outro e diga assim, ok. Por que você não pode aceitar a opinião de uma outra pessoa? O que te impede de ouvir o que ela tem para dizer e você, ok, eu entendo, eu aceito. Eu entendo que você pensa dessa forma, eu entendo seu ponto de vista e tá tudo certo. Seguimos a nossa jornada. E será que daqui a pouco essa pessoa não tem algo que ela possa contribuir na minha vida? Será que não é uma arrogância da minha parte de dizer assim, não, eu não quero saber do julgamento de ninguém, eu quero simplesmente andar com as minhas próprias pernas e isso ok, mas eu não quero saber também que ninguém se meta? Será que é a melhor forma? Qual seria o modelo perfeito? Qual seria o formato perfeito para que a gente se sentisse em paz com as nossas escolhas e ainda assim conseguisse viver e conviver com pessoas dentro de um ambiente com muita harmonia? Quando nós estamos em paz com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente escolhe, a gente se torna imune e inabalável em relação ao julgamento dos outros. E imune e inabalável não significa dizer, dane-se o que você pensa sobre mim, eu não quero saber, guarde esse julgamento para você. Não, você pode dizer, sim, não vai ecoar em mim. Tudo aquilo que falam sobre mim, eu não preciso ficar chateado, porque ou aquilo ecoa e eu preciso talvez melhorar, ou então eu vou ouvir e aquilo não vai bater porque não vai fazer sentido nenhum, não vai fazer nenhum sentido. Por quê? Porque as pessoas quando nos criticam, elas muito mais estão falando a respeito delas do que a respeito da gente. A pessoa quando critica de uma forma massiva, excessiva, ela provavelmente tem um excesso e um nível muito alto de julgamento a respeito dela própria. Quanto mais eu me critico, quanto mais eu me julgo, mais eu critico e julgo os outros à minha volta. Tudo que importa é o julgamento interno. Quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu estou em paz comigo mesma, eu estou plena comigo, eu não vou me importar com o julgamento do outro, mas eu não vou brigar com o outro também. Eu vou ouvir, eu vou acolher, eu vou aceitar, talvez até em algum ponto determinado validar, por que não? E aí sim, eu ficarei bem. E eu quero te falar, por que a gente precisa resolver isso? Por que você precisa resolver esse julgamento interno versus julgamento externo, aprender a lidar com isso? Porque a gente sai da inércia. O maior problema das pessoas é que elas não agem na direção daquilo que elas querem, porque elas não têm a coragem de agir, porque elas ficam presas a respeito do que o outro vai pensar, do que o outro estará pensando, se ela fizer A, B ou C, se ela viajar, o que vão dizer, se ela gastar o dinheiro dela, o que vão dizer, se ela ficar em casa, o que vão dizer. E ela fica presa e ela não consegue sair, a pessoa vive um inferno dessa forma.
Porque é muito desgastante, é muito torturante viver sem tomar atitude, sem agir. Quantas pessoas gostariam de pedir demissão e que não conseguem? Ou quantas pessoas gostariam até de fazer o contrário? Olha, entendi que empreender não é pra mim, eu quero voltar pro mercado de trabalho. A pessoa vai dizer, mas como assim? Você é louca! Olha o que você construiu e agora você tá fazendo isso. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido para o outro. Para a pessoa faz muito sentido. E eu quero que você entenda isso. Justamente, você precisa perceber que se você não aprender a lidar com o julgamento dos outros, você vai continuar bloqueado sem tomar atitude na inércia. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. E como é que a gente faz? Por onde é que a gente começa? Eu sugiro a você dê uma navegada aqui pelo meu canal do YouTube e você vai encontrar vídeos sobre autoestima, por exemplo. O primeiro ponto é a gente ter uma autoestima consolidada. Para que a gente tenha uma autoestima consolidada, eu primeiro preciso ter um autoconhecimento muito profundo em relação a mim. Eu saber exatamente quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, o que eu sei fazer bem, o que eu não sei fazer bem, o que eu domino, o que eu não domino, qual é a minha habilidade única, aquilo que realmente eu sei fazer, que eu sei conquistar, o que eu sei entregar e que outras pessoas não conseguem, não têm esse dom e tem outros dons e tá tudo certo. Nós estamos aqui para criar competição entre dons e talentos de forma alguma. E o que eu quero dizer é, saiba e vá buscar um conhecimento profundo daquilo que você é, daquilo que você gosta de fazer. Assim, não é uma questão de ser benevolente com você, de ser algo assim do tipo autopiedade, mas isso eu não sei fazer tão bem, então deixa assim, isso aqui eu só sei fazer tal coisa, eu sou assim mesmo. Não é para ter síndrome de Gabriela que eu nasci assim, agora eu vou morrer assim. Não é para isso. Eu tô chamando a atenção que a gente sempre pode melhorar e acho que devemos, aliás eu trabalho com isso e quero que você, depois de ver esse vídeo aqui, você saia muito melhor, você se torne uma pessoa com uma mentalidade mais clara, mais abundante, mais próspera, enfim, mas que tenha realmente uma visão diferente do que você está tendo hoje sobre julgamento. E, novamente, eu reforço, se você é uma pessoa extremamente julgadora, saiba que você, em primeiro lugar, está julgando drasticamente a você mesmo. Quanto mais você se julga, mais você julga os outros e mais você restringe a sua possibilidade de crescer e de expandir o seu modelo mental. Então, você precisa olhar para o seu autoconhecimento, para dentro de você, saber exatamente quem você é no mundo, o que você deseja fazer, o que você deseja, de que forma que você contribui. Será que a forma como você está contribuindo está sendo agradável para você, está fazendo sentido para você, ou você gostaria de fazer uma coisa totalmente diferente e que não tem coragem ainda para agir, e que não tem a coragem ainda para verbalizar e para botar isso mundo afora? A gente precisa ter atitudes diferentes quando a gente quer mudança na nossa vida. A gente precisa agir com comportamentos muito mais alinhados com aquilo que a gente deseja. Então o caminho que eu te indico, o caminho que eu te oriento, realmente, de fato, busca o autoconhecimento, saiba quem você é, identifique seus pontos fortes, seus pontos fracos, busca um coach, faça uma terapia, faça um curso de programação neurolinguística. Eu não sei, mas você sabe o que é melhor para você, dentro da possibilidade de autoconhecimento. Eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, resistentes ao autoconhecimento, porque elas acham que vão encontrar um monstro gigantesco que elas não vão dar conta. E quando na verdade não, a gente ganha liberdade. E eu quero dividir aqui, para finalizar esse vídeo, uma experiência pessoal minha, que eu apertei um botão de foda-se uma vez, em que os bancários estavam em greve. Eu vou dividir isso com você aqui, essa vulnerabilidade minha. Os bancários estavam em greve. E aí então, eu tava tão indignada, porque já fazia mais de 40 dias e aquela greve não cessava. E eu era muito ruim ainda para aprender a pagar conta por aplicativo. E os bancos fechados, e eu não conseguia pagar as minhas contas presencialmente. Foi quando então eu tava muito cheia, muito atucanada, pagando até multa por não conseguir ir no banco, quando eu coloquei no Facebook. É lamentável esta greve. E os bancários estão nos ensinando a ficar sem eles.
Gente, eu tomei uma enxurrada de comentários negativos nas minhas redes sociais. Eu fui muito julgada, sim, mas eu entendo e conversei com cada uma daquelas pessoas. Bom, o meu dia não rendeu nada, porque eu fiquei entrando em contato com cada uma daquelas pessoas e pedindo desculpa pelo que eu tinha dito, porque eu não pensei no outro lado. Eu simplesmente, eu tô achando que isso aqui tá ruim, então eu não quero nem saber. Eu vou apertar o botão aquele e vou dizer o que eu penso nas redes sociais. Tudo bem, eu tenho o direito de me expressar, eu tenho o direito de dizer o que eu penso, de dizer o que eu sinto, mas será que eu não me importo com o que os outros pensam? Claro que sim. E eu fiquei bastante chateada, aliás, muito chateada, e eu chorei muito naquele dia. Eu disse, meu Deus do céu, olha que droga que eu fui fazer, por que eu fui fazer isso? E não foi realmente o melhor caminho, não foi realmente a melhor forma. Eu não deveria ter agido daquela forma, mas me retratei com as pessoas e pedi desculpas e no fim acabei ganhando uma grande amiga, tempos depois, bancária. Então, a questão toda é o quanto nós estamos prontos para agir de uma forma equilibrada. Não é o dane-se o que os outros vão pensar. Isso é arrogância, isso é o ego falando mais alto. E sempre quando a gente permite que o ego fale mais alto do que a nossa própria voz da alma, a gente está entrando num campo muito perigoso de sairmos machucados dali. A essência disso tudo é a gente se encontrar, é a gente se conhecer, é a gente fortalecer a nossa autoestima. Porque uma pessoa com uma autoestima consolidada, uma autoestima sólida, ela não vai se abater pelo que os outros pensam dela. Pelo contrário, ela vai se sentir tranquila, ela vai se sentir bem e ela vai se sentir segura em relação às tomadas de decisões. Então, não entre nessa de dane-se o mundo e também não fique parado, com a sua vida estagnada, com a sua vida parada. Vá lá e tome uma atitude. Você pode, não importa, os outros vão julgar, mas você pode sempre, a qualquer momento que você desejar, mudar esse cenário, mudar a sua decisão, agir, mudar de novo. E se não deu, muda de novo. E se não deu, muda de novo. Mas esteja convicto daquilo que você quer. Porque quanto também mais a gente toma decisões e mais a gente está caminhando para o nosso objetivo, mais perto dele a gente está chegando. Eu desejo que você tenha gostado desse conteúdo aqui, coloca nos comentários o que você quer saber mais, compartilhe esse vídeo com as pessoas que querem parar de se sentirem presas ao julgamento dos outros, que querem lidar melhor com esses sentimentos e situações. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!